Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 34. Bons estudos! Você já reparou quanta gente tem à sua volta? Olha só, aqui em São Paulo são mais de 10 milhões de habitantes. Ó, tem gente magra, tem gente gorda, tem gente alta, gente baixa, tem pretos, brancos, amarelos, tem todo tipo de gente. A gente sabe que boa parte dessa gente é imigrante ou descendente de imigrante. Agora, por que será que toda essa gente resolveu morar assim concentrada numa cidade só? O que será que atraiu toda essa multidão para cá? Aliás, será que a população mundial vai continuar crescendo com a mesma velocidade? Quais serão as tendências desse crescimento? Bom, se você não tem a resposta para essas perguntas, então fique ligado, porque os movimentos da população mundial é o tema da nossa teleaula de hoje. Hoje você vai ver como o crescimento da população mundial está relacionado com as mudanças ocorridas na sociedade. Você vai ver também por que em alguns lugares ocorre a desaceleração do crescimento populacional. E por fim, você vai ficar sabendo quais são os principais fluxos migratórios contemporâneos e por que o turismo é tão importante atualmente. Nós estamos num berçário em São Paulo e olha só que gracinha, acabou de nascer mais um nenê aqui. Trata-se de mais uma criança para engordar as estatísticas. Hoje no mundo, nascem 200 mil crianças por dia e 75 milhões por ano. Mas será que o mundo sempre cresceu nesse ritmo? Ou será que hoje nascem mais pessoas do que antigamente? Londres, Inglaterra. Thaís, amiga, você não sabe o que é essa cidade. Emocionante estar aqui, no país que deu origem à Revolução Industrial. Você sabia que a partir da Revolução Industrial ocorreu uma grande expansão demográfica do mundo contemporâneo? Pois veja só os números que eu consegui. Em 1830, a população mundial atingia pela primeira vez 1 bilhão de habitantes. 80 anos depois, já éramos 2 bilhões. Em 1975, já chegávamos aos 4 bilhões. E em 1987 foi anunciado o nascimento do habitante número 5 bilhões. É ou não é impressionante, Thaís? Eu só não consigo entender o que a Revolução Industrial tem a ver com esse crescimento demográfico, com esse aumento da população. A resposta é simples. A população começou a crescer mais na Europa a partir da Revolução Industrial porque houve uma melhoria generalizada nas condições de vida. Remédios mais eficientes, investimento em saneamento básico e produção de vacinas deram mais saúde para a população e, portanto, mais condições para que ela se reproduzisse sem tantos riscos. O mesmo processo que aconteceu na Europa no século XIX viria a ocorrer nos países subdesenvolvidos a partir da metade do século XX, ou seja, a partir de 1950. Com a difusão das vacinas, a eliminação dos vetores das doenças e as medidas de saneamento básico, a taxa de mortalidade infantil nos países pobres caiu bastante. Pois, se em 1950 de cada 1000 crianças que nasciam, 250 morriam, 40 anos depois, em 1990, morriam apenas 90 crianças de cada 1000 que nasciam. Mas será que esse crescimento não vai parar nunca? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo que o mundo, daqui a alguns anos, vai estar superpopuloso e que isso vai trazer alguns problemas, como a escassez de alimento. Mas, na verdade, a realidade apontada pelos dados é outra. Desde a década de 70, a taxa de crescimento da população vem diminuindo em todos os países. Mas antes de compreender isso, vamos tentar entender o que é taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é o número de nascimentos anuais em um conjunto de 1000 mulheres entre 14 e 49 anos. Quer ver como a gente pode comprovar a queda na taxa de fecundidade em qualquer esquina? Olha só. A senhora tem quantos filhos? Um filho só. E a sua mãe? 7 filhos. É o que aconteceu com essa família, quer dizer, a queda na taxa de fecundidade não é exclusividade dela. Na verdade, isso aconteceu no mundo inteiro. Para você ter uma ideia,
Em 1970, a taxa de fecundidade era de 6,1. Em 1990, de 3,7. Caiu para quase a metade. E esse fenômeno não é difícil de explicar. A vida urbana, a modernização das formas de vida, novos comportamentos sociais, como o uso de métodos anticonceptivos e a emancipação da mulher, contribuíram para diminuir a natalidade. Isso sem contar com as políticas de planejamento familiar que aceleraram a queda da fecundidade. Qual foi o resultado disso? Acabou acontecendo uma queda mundial no crescimento demográfico anual, que passou dos 2% em 1970 para 1,6% em 1980 e chegou ao 1% no início deste milênio. Só para concluir, se é fato que a população mundial cresceu de maneira extraordinária nos últimos 200 anos, também é fato que atualmente esse crescimento passa por um processo de desaceleração, o que nos permite dizer que atualmente a população mundial se encontra numa fase de transição demográfica. Calma, não precisa se assustar porque essa história de transição demográfica não tem segredo nenhum. Transição demográfica, como o próprio nome diz, é a passagem de altas taxas de natalidade e mortalidade para baixas taxas de natalidade e mortalidade, refletindo quase sempre a transformação de uma sociedade agrária tradicional para uma sociedade moderna, industrial e urbana. Mas é claro que isso não ocorre de uma hora para outra. Uma sociedade não deixa de ser rural e se torna urbana da noite para o dia. A transição demográfica, portanto, expressa uma sucessão de fases históricas. Mas que fases são essas?